Nos pequenos detalhes do cotidiano reside a grandeza da inspiração divina, aquela centelha que brilha nos sorrisos, nas gentilezas trocadas e nas lições aprendidas, revelando que a verdadeira essência está na capacidade de apreciar e valorizar cada momento vivido. O que é viver em santidade? Toda hora que fala viver em santidade, a gente imagina aquele santo no altar, né? Aí a gente olha e fala, eu acho que eu não vou conseguir ser assim também não, né? Ele é muito diferente de mim, né? Veja bem, o caminho da santidade é o caminho da conversão. Viver em santidade é viver em conversão. É a gente ter consciência de que o tempo todo nós estamos em deslocamentos. O povo antigo, do povo de Israel, viveu o êxodo, que foi o deslocamento. Saiu de uma terra antiga para ir buscar a terra prometida. Saiu do território da escravidão para ir buscar a terra da liberdade. Viver a santidade é isso, minha gente. É nós aceitarmos o deslocamento. Eu me desloco de uma realidade antiga para uma nova, de um momento de tristeza e de depressão para um momento de libertação e de alegria. A santidade consiste em você reconhecer no seu dia a dia, na sua vida, a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer esse deslocamento. Quando é que nós vamos emperrar o nosso processo de santidade? Quando a gente se recusa a ir. Quando eu falo, eu já estou bem aqui, me deixem sossegado, eu não quero mais mudar o meu jeito de ser, aí a santidade não vai mais acontecer na nossa vida. Essa força de Deus agindo em nós, Deus age em nós pela força da sua graça, é justamente para nos convencer de que nós ainda precisamos buscar um lugar novo. Todos nós. Descobrir no nosso dia a dia um motivo, eleger no nosso dia a dia um motivo que nos faça andar, que nos faça ir buscar, que não nos acomode. Como eu dizia aqui no início do programa, Eu, num determinado momento da minha vida, eu interpretei a santidade como um estado de chegada, Eu achei que eu já tinha chegado. Que aquela conversão bonita que eu estava vivendo era tudo que eu poderia receber de Deus. Então, por isso que eu olhava para todos com um pouco de desprezo, Eu me sentia muito privilegiado, já cheguei, já estou no lugar que Deus preparou para mim. Não é bem assim. Nós estamos sempre em processo de deslocamentos. E é isso que tem que nos fazer ser humildes, Eu estou me deslocando para chegar a um lugar que Deus preparou para mim. Você também está se deslocando. E a gente precisa ficar atento para a gente não ficar parado achando que já chegamos. Santidade é isso. É esse processo de melhoria que Deus realiza em nós, pela força da sua graça e também pelo nosso esforço. E é isso que vai amadurecendo o nosso coração, A gente vai tomando essa consciência aos poucos. Hoje eu posso ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero escolher um pouquinho melhor a vida. Eu quero fazer opções melhores. Isso é ser santo. É você viver a coerência do sonho que você tem para você com o sonho que Deus tem para nós. É a gente adequar isso, tendo sempre diante dos nossos olhos que não é o sonho de Deus que tem que se adequar ao nosso, mas é o nosso que tem que se adequar ao sonho dele. E fique tranquilo, viu? Se você tem diante do seu coração o propósito de buscar o ser humano que Deus quer que você seja, você pode ter certeza que você não vai se enganar. Você não vai se arrepender. Deus não projeta porcaria, não. Deus só projeta gente boa. E eu tenho certeza de que toda a humanidade está mergulhada nesse projeto. Deus projetou todo mundo de maneira muito bonita. A gente não consegue ser isso, a gente para no meio do caminho, porque muitas vezes nós desanimamos da luta. E achamos que já está bom isso que a gente alcançou. Não. Esse ser humano que você foi hoje pode ser melhor. Que isso não lhe desanime, mas que isso lhe encha de esperanças. Acordar amanhã com o propósito de fazer acelerar essa santidade de Deus na sua vida.
Eu tenho convicção, minha gente, que às vezes há dias em que a gente evolui anos e anos. Há dias em que a gente assume de maneira tão interessante, tão séria, esse processo de santidade, que Deus avança muito conosco. E quando você sente, nossa, é interessante isso, né? Eu mudei. Já não estou mais pensando de maneira tão mesquinha, já não estou tão ciumento, já estou mais livre. Você avançou. Quando você percebe que Deus quebrou algumas barreiras e você aceitou que Ele quebrasse. Você acolheu essa graça transformadora. Eu era antigo e agora sou novo. Deus teve uma chance naquilo que era antigo dentro de mim. Agiu, mexeu, e eu descobri que ainda dava tempo, e eu corri atrás, e eu fui fazendo os meus esforços, e eu fui dando passos na direção desta novidade. É o mesmo que aconteceu com os apóstolos, é o mesmo que aconteceu com todos os santos. Santidade é isso, é a gente deslocar daquilo que é antigo para chegar àquilo que é novo. É a gente aceitar o sonho de Deus e tomá-lo nas nossas mãos e olhar sempre para Ele e dizer, é lá que eu preciso chegar. É nessa terra prometida que os meus pés precisam ficar. Não desanime, não. Olhe para tudo aquilo que hoje pode ser transformado e aceite essa transformação. Peça a Deus a graça de que o seu coração seja vivo, de que ele seja transformado, de que ele seja restaurado nas pequenas coisas, para você ter essa sensação boa que faz a gente dormir feliz. Hoje, Deus teve oportunidade na minha vida. É o que nós desejamos. Que Ele sempre tenha uma oportunidade na sua vida, na sua casa, na sua história. Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos? Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente, já observou? Que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa, deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer
ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto, eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos? Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente, já observou? Que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa, deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno.
Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto, eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai, da sua mãe na sua vida, vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial,
de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Que às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto.
E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos. A gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio. Que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa. Que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim: o que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade, que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem respeito. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né?
Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai, da sua mãe na sua vida, vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não pra gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar.
Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos. A gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções. Causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade.
E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio, que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa. Que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim: o que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade, que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem isso. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história
em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos isso, encontrar na vida o lugar do sacrifício, só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, desses pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir. Não é verdade? Mas vai chegar um momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé.
Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque eu fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo. Mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso?
Porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter, é difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós vamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? O que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo,
se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, né? Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama. Depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho? Ah, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá, que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana. Mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado. A gente alforriá-lo das tragédias. Que às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Que às vezes acontece isso, né? Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, que é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus, então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você?
Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó. Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? Ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda. Preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos
de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma. Não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito. De ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta: por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar este momento. Mas, Padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar nesse momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável. Porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa o tempo todo estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos usar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, ou porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso? Ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar aí 20, 30, 40 anos? Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós. É que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade, é natural a gente querer o outro eternamente perto de nós, mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então, essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer
não compreender que o sofrimento é um processo normativo, isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estávamos usando o termo aqui antes. É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que, na passagem do outro, a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento, com sabedoria. Nós vamos morrer, todos nós vamos passar pela experiência da morte, e vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde, e vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade, e vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia, quando a gente entra nos vícios. Agora, tudo passa pela experiência da escolha. Isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado, porque durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades. Eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir, porque às vezes a gente reza pelo motivo errado, né? Pedindo a coisa errada, é que Ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo. A pessoa viveu uma vida inteira, trabalhou, né? E vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir. E aí? Mas e quando acontece? Acontece uma tragédia na nossa vida. Perdi um filho, padre. A morte de um filho é um fato muito difícil mesmo, porque é uma quebra da regra, né? A gente espera que um dia os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos. E deveria ser a regra da vida. Mas isso é quebrado o tempo todo. E aí a gente tem o processo contrário, que é muito doloroso. Eu estava dizendo, sabe, minha gente, eu tenho, não sei porquê, eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos. Acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim, e colocou essas pessoas no meu caminho, porque elas me fazem ser melhor. Eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho. Toda mãe, todo pai que precisou sepultar a sua cria, eu tenho profunda reverência por essas pessoas. Agora vejo também que quando existe a superação, que às vezes não consegue, né? Por causa de motivos muito diversos, às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida, esquece dos filhos que ficaram, esquece da vida pessoal, o casamento acaba. Quantas vezes você tem, por causa de perda de filhos, você acaba tendo a quebra do vínculo matrimonial? Por causa da maneira diferente de interpretar a perda, né? A maneira como a mulher interpreta a perda do filho, muitas vezes é diferente do marido. Enfim, são muitos conflitos que, se não bem acompanhados, geram até o final do casamento. Mas por outro lado, quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto, conseguem aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora, né? Como essas pessoas se tornam sábias? Como a perda de um filho, a morte trágica, a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme e seja um lugar de muita sabedoria. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço. É a dona Socorro e o seu Oswaldo. Mas eu encontrei com eles lá numa parada do Mar Morto, por acaso. Eles estavam lá. E a dona Socorro, uma mulher, chorando o tempo todo, falando para mim assim: Padre Fábio, eu perdi um filho de acidente e eu vim com o meu marido nessa excursão porque a gente tinha o desejo muito de encontrar o Senhor e de agradecer pelo bem que o Senhor faz na nossa vida. E aí começou a contar a história, o acontecimento. E eu achei interessante porque ela virou e falou assim: desde que o meu filho morreu, nem o meu marido, nem eu conseguimos mais falar o nome dele.
A gente sempre fala, o nosso filho que morreu. E aí eu escutei aquela história toda, e aí eu perguntei para ela, mas como é que chamava o filho da senhora? Aí ela me olhou assim, assustada, como se estivesse buscando uma palavra, um nome que estava enterrado, sabe? Há muito tempo dentro dela. E ela puxou e falou, Oswaldo Júnior. E começou a chorar muito. E à medida que ela chorava, ela repetia o nome dele, Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior foi dizendo. E eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora. Ela falou, eu estou conseguindo, padre, eu estou conseguindo falar o nome dele. Será que o Oswaldo Júnior, que a dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome, tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica? Será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida num sofrimento porque ele foi embora? Aí você tem o fruto da ressurreição. Quando essa mulher é capaz de reagir, quando esse homem é capaz de reagir, essa família é capaz de reagir, e ao dizer o nome, ser capaz de fazer com ele um compromisso. Nós vamos viver, nós vamos superar essa dor. Nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar. E para mim, a experiência da dona Socorro e o seu Oswaldo, naquele lugar, é de ressurreição. Voltar a ter a oportunidade de dizer o nome do filho, voltar a ter a oportunidade de sorrir, de contar história e de rir daquilo, porque num determinado momento eu brinquei e falei, ô seu Oswaldo, vem aqui. Aí a dona Socorro, meu Deus, se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome. Coisa de gente simples que cativa a gente. Aí ríamos, e aí começávamos a contar isso. Eu falei, me conte a história desse Oswaldo Júnior, dona Socorro. Aí ela começava a contar como ele era, destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é. Sofrida, sim, mas guardiã de uma memória que não a derrota. Transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota, de fracasso, mas como instrumental de vitória. Eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa. Eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento. Na história da dona Socorro e do senhor Oswaldo, eu pude identificar que nós temos, sim, a oportunidade de superar e de dizer a palavra mais difícil. E assim como a gente diz a palavra mais difícil, a gente dar o passo mais difícil. Nunca permitir que a morte nos mate também. Sofrer nós vamos sofrer, minha gente. Mas eu acredito que do sofrimento é preciso nascer uma superação. E é assim que a gente vai, perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado. Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos, a gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro.
Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio, que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa, que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim: o que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade, que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem isso. Final de ano é um tempo de balanço, né? O comércio faz o seu balanço para ver se teve lucro, se teve prejuízo. É também tempo para nós fazermos o nosso balanço. A gente aproveitar a oportunidade da limpeza espiritual que o Advento nos convida e a gente então fazer a nossa reflexão, pensar: será que valeu a pena viver como a gente viveu? Sabe, minha gente, a maior riqueza que nós podemos acumular na vida, a riqueza que verdadeiramente faz diferença, é humana. Ela passa o tempo todo pelos laços, pelos significados. Eu não falo de riqueza humana só desse território aqui, não. Estou falando humanidade. Você saber que hoje você pode acumular uma riqueza que não se esgota, que é o vínculo, que é o laço, a amizade, o amor. Porque isso dá sentido à vida. Pensar que essa riqueza todos nós podemos viver. Ainda que nos falte materialmente alguma coisa, nós podemos nos enriquecer de amor, nós podemos oferecer amor e nós podemos ser pessoas ricas em nossas relações humanas. Nós precisamos pensar ao final de cada ano essa riqueza. Estamos cultivando ou não? Estamos vivendo do jeito certo? Estamos pensando na oportunidade de hoje viver o verdadeiro significado do Natal, construindo riquezas no nosso coração? Será que o nosso coração está sendo ocupado? Será que nós estamos ocupando o nosso tempo, a nossa oportunidade de ser quem a gente é da melhor maneira? Será que hoje, o meu coração, será que ele pode dormir satisfeito com o tanto que ele amou? O que ao longo deste ano eu escolhi guardar no meu coração? Como foi que eu me cultivei? Como foi que eu cultivei os meus laços? Como foi que eu cuidei
das pessoas que eu amo. O que eu escolhi viver, como escolhi viver, o que escolhi fazer. A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. E isso é anunciar o ressuscitado. É isso, consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo. Eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe nesse processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos na sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. Morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos. A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça, e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos,
somos testemunhas do poder transformador do amor divino.